Senhor presidente, eu venho à tribuna para falar hoje da BR-319, mais um problema que nós estamos vivendo, senador Bezerra, em relação a essa importante, Vossa Excelência, que já foi ministro da Integração Nacional, conhece perfeitamente a realidade do nosso estado, do Amazonas e da nossa região e sabe, portanto, da importância da BR-319 para a gente que vive no Amazonas, para os vizinhos do estado de Roraima e para o estado de Rondônia também. Infelizmente, essa obra ela foi autorizada para ser realizada obras de recuperação, de reconstrução da BR, somente nos 100 quilômetros a partir da cidade de Manaus e os 100 quilômetros a partir da cidade de Porto Velho, ficando toda a região central, presidente senador Blairo, toda a região central impedida de fazer a recuperação total, com asfaltamento e tudo mais. Mas, como a BR, que é uma BR que foi inaugurada na década de 70, e, portanto, nós não estamos falando de uma nova via, apenas de uma via, recuperação de uma via já existente, como nunca o tráfego e o trânsito nessa BR paralisou, o próprio governo federal, através do DENIT, entendeu por bem recuperar algumas partes críticas da BR e que levavam, inclusive, à insegurança aqueles que trafegam por essa estrada importante para todos nós. Aliás, a única via que liga os estados do Amazonas e de Roraima ao restante do Brasil. Somos a única parte do Brasil que não estamos ligados ainda por via terrestre. Então, o DENIT entendeu que essas seriam obras emergenciais e que não estariam sujeitas todos aqueles critérios que foram estabelecidos por parte do Ministério Público, por parte do IBAMA. Infelizmente, há alguns dias, o IBAMA novamente recorreu ao Ministério Público Federal, que determinou a paralisação imediata das obras. Ocorre, senhor presidente, que as empresas de ônibus, no caso são duas empresas, tanto a empresa Aruanã como a empresa Eucatur, elas retomaram as linhas normais, as linhas regulares de transporte rodoviário entre a BR-319 de Manaus a Porto Velho no último dia 9. E com essa paralisação das obras que, repito, são obras emergenciais, são obras que têm o único objetivo levar segurança àqueles que transitam por essa importante via, com a paralisação também esse transporte regular fica prejudicado. Eu quero, senador Ivo Cassol, antes de conceder a parte a Vossa Excelência, dizer que já assinei hoje 2 requerimentos para que possamos fazer uma audiência pública aqui no Senado, com a presença de representantes do setor produtivo de Rondônia, do meu estado do Amazonas, do DENIT e do IBAMA. Isso é muito importante e vamos discutir só a BR-319, porque debatemos a BR-319 no meio a várias outras questões na Comissão de Infraestrutura. Está na hora de chamarmos as autoridades aqui ao Senado Federal para debatermos com exclusividade essa questão, esse problema. Eu tenho a convicção absoluta, sei das preocupações ambientais com as quais, aliás, compartilho porque entendo que nós temos que tomar todo o cuidado com a preservação do maior bem que possui o país, que é essa maior reserva reserva viva, a biodiversidade que nós temos na Amazônia. Mas eu não tenho entendimento daqueles que acreditam que o melhor caminho é o do santuarismo, ou seja, bloquear, não permitir qualquer tipo de desenvolvimento, que aí sim estarão garantida a preservação ambiental. Está errado, nós precisamos defender o desenvolvimento sustentável e, por isso mesmo, a BR-319 está cercada para a sua recuperação de todos os cuidados. É uma BR
BR que tem do seu início a quase o seu final parques no seu entorno para que não permita a invasão e não permitam o desmatamento. Conceda a parte a Vossa Excelência, senador Cassol. Obrigado, senadora Vanessa. Eu fiz questão de fazer uma parte, porque na década de 70, como proprietário de um caminhão, um Chevrolet que eu tinha, eu fazia Porto Velho a Manaus para levar banana. Eu saía de manhã cedo, e olha que nós estávamos lá 35, 40 anos atrás. E saía de manhã cedo, 6 horas da tarde eu estava em Manaus. No outro dia eu saía e eu estava de volta em Porto Velho. Nós estamos hoje num novo milênio, numa nova era, e eu não consigo entender, por mais que se fale em questão ambiental, de preservação, mas essa rodovia é a interligação com o Brasil, de norte a sul, do oeste ao leste, centro-oeste. Nós não podemos concordar. Eu fui governador, fui prefeito, eu não consigo entender quando ao mesmo tempo o DINIT tem autorização para fazer os bueiros, para não deixar aquele povo isolado, aí vem o IBAMA e mete uma taca, mete uma multa. O próprio governo não se entende dentro do governo. É 2 governos, parece que é 2 países, parece que está aqui. Então é uma situação diferenciada, não dá para entender. Nós podemos conviver, como a senhora acabou de falar agora há pouco, porque foi criado vários parques nesse período todo, desses anos todos, e tanto que o Jornal Nacional, o Fantástico, mostrou essa matéria, se eu não sei, foi ontem à noite, no domingo à noite, ontem à noite, mostrou a 319, e sabe para que serve da maneira que está a 319? Só para deixar mais rico aqueles que têm o transporte de Manaus a Porto Velho, que tudo que produz lá em Manaus tem que vir para São Paulo, vir para os outros estados aqui, está deixando simplesmente meia dúzia de beneficiado, enquanto, na verdade, o turismo, que pode ser um turismo de caminhão, de carro, de qualquer maneira que possa ser feito, infelizmente tem viabilizado. Então, portanto, eu sou solidário à senhora, conta comigo, estou junto nessa audiência pública, mas uma coisa precisa se deixar bem claro: a 319 não é degradar o meio ambiente, é uma questão de respeito com a soberania nacional. O país, a Amazônia é nossa. Essa integração não pode ser só por água e por céu. Nós precisamos dessa integração por terra também. É o caminho também, senadora Vanessa, que futuramente vai interligar uma outra linha de transmissão de energia, porque hoje a linha que foi construída foi Tucuruí, passando lá para o Pará, para o Amapá, subindo lá para cá para atender a demanda que Manaus tem de energia. Por que não uma rede de Manaus a Porto Velho, interligando com as usinas hidrelétricas, aproveitando o gás de Urucum e produzindo energia sem queimar petróleo? Quer dizer, é só nós aproveitar a nossa riqueza. Nós somos um país rico, mas infelizmente vivemos de esmola, pedindo esmola para os outros países para ir para cá, e olha a crise que nós estamos vivendo hoje. Então, portanto, eu sou a favor, sim, do desenvolvimento do progresso com inteligência e sabedoria. Por mais que alguém fique falando de vez em quando, mas o senador Cassol é contra a questão ambiental, eu sou a favor. Na semana passada, senadora, retrasada, eu estava aqui em Brasília, eu passei aqui o final de semana, que tinha o casamento do nosso senador Romero Jucá. Eu fiz questão de, no sábado, ir tirar semente de ipê branco, ipê roxo, tirar semente de jacarandá, porque eu tenho um viveiro, eu faço plantio. No estado de Rondônia, a primeira família que reflorestou, plantou mogno, fomos nós. Então não é justo ficar só dizendo que não pode fazer a BR por questões ambientais. A questão ambiental pode e deve conviver junto com o progresso, com o desenvolvimento, mas acima de tudo com respeito com quem mora em Manaus, com respeito a quem mora na região amazônica. Obrigado. Obrigada, Vossa Excelência, senador. E eu espero que Vossa Excelência contribua para que possamos falar ainda amanhã com o senador Ferraço, visto que o senador Garibaldi Alves, que é o presidente da Comissão de Infraestrutura e está licenciado por razões de saúde, conversávamos amanhã com o senador Ferraço para falar da urgência desse tema, para marcarmos rapidamente essa audiência pública. Então, eu agradeço e tenho certeza que toda a bancada de Roraima, assim como do seu estado, Rondônia, e do meu Amazonas, deverá estar envolvida na realização dessa audiência pública. Mas, senhor presidente, nesse tempo que me resta, eu quero aqui fazer alguns comentários breves acerca do debate caloroso acontecido na tarde de hoje aqui nesse plenário. E dizer que eu estranho muito que o PSDB,
que daqui do Senado esteja agindo de uma forma muito diferente do PSDB da Câmara, senador Bezerra. Eu acabei de vir de lá, tive um encontro com as deputadas, que nós estamos organizando um grande evento para amanhã, um evento das mulheres, que vai acontecer às 14 horas. Muitas deputadas estaduais estarão aqui com as senadoras e deputadas federais. Então, eu estive lá para tratar dessa matéria e, olha, cheguei no exato momento em que o líder do PSOL estava na tribuna cobrando um posicionamento da tal oposição, um posicionamento em relação à situação do presidente da Casa, Eduardo Cunha. Então, veja, olha aonde fica a defesa da ética. Eles estão, a oposição, que falou muita inverdade, para não dizer mentira, hoje à tarde aqui no Senado chegou um bocado nervosa, não sei porquê, mas chegou, tentam encontrar qualquer coisa que seja, para enquadrar a presidente Dilma em crime de responsabilidade ou para macular a sua campanha eleitoral de uma mulher que eles mesmos dizem, eu acho que ela é honesta, ela é decente, mas querem tirá-la. E tirá-la por quê? Porque mentiu nas eleições, porque não consegue conduzir um país politicamente. Isso não é constitucional. Isso não é constitucional, isso é golpe, e o desespero deles reside exatamente aí. Chegaram hoje no plenário, senador Bezerra, em bando, e saíram do plenário, senador Bezerra, em bando. Vossa Excelência me concede uma parte? A base do pronunciamento de todos eles, sabe qual era? Eles são os paladinos da defesa da democracia, da ética e da moral. Vossa Excelência me concede uma parte? Um minutinho, senador. Eles são o paladino da democracia. E no discurso todo, combinado, concatenado, um discurso conectado entre eles, porque todos falavam a mesma coisa, a mesma língua. E eu fiquei aqui silenciosamente, prestando muita atenção no que um falava, no que outro dizia, usando apartes para atacar a partes mais longos do que os próprios pronunciamentos. O objetivo deles era um só, tentar se livrar da pecha de golpistas e dizer que eles são os defensores da democracia. Chegaram ao ponto de dizer: a oposição não tem feito nada, tudo quem faz é o governo, são as instituições. Ora, quanta mentira! Quem é que representou contra a presidenta Dilma na Câmara dos Deputados pedindo o impeachment? Aliás, um impeachment que eu não sei, e a representação que eu não sei qual é mais, porque todo dia tem um aditamento. Porque se o crime que a presidente tivesse cometido contra a Constituição fosse tão claro assim, para que tantos aditamentos? A oposição decidiu que não entraria mais, que ela usaria o pedido e a representação do ex-petista, um fundador, Hélio Bicudo, do PT. Aí apresentou um aditamento, porque a primeira representação estava muito ruim. Lá, no meio de setembro, fizeram um aditamento. Hoje, qual é a manchete dos jornais? Novo aditamento, senador Assir. Eles não sabem o que querem. Tanto não tem crime que todo dia é um aditamento novo. Eles que provocaram. O candidato derrotado nas eleições, mas não se sente porque não aceita até hoje ter sido derrotado, teve a coragem, mais uma vez, de dizer que estendi minha mão a presidente. Opa, na minha terra a gente chama uma coisa, bate com uma e afaga com a outra, porque ele afagou com uma e bateu com a outra. Que estendeu mão coisa nenhuma. Acabaram as eleições, correram para o Tribunal Superior Eleitoral para fazer uma representação contra a presidente Dilma, que foi arquivada em fevereiro, pela relatora do caso, pela ministra do TSE. E em seguida fizeram o quê? Pediram para desarquivar, para reabrir, mas não tem responsabilidade nenhuma. Dizem, com o tumulto que está acontecendo. O que é isso? Só para lembrar, senadora Vanessa, o nosso acordo já se rompeu e Vossa Excelência não pode dar parte quando fala pela liderança. Já está rompido o acordo? Que eu gostaria muito, enormemente, apesar de ele não me conceder a parte de eu sempre conceder, gostaria enormemente de conceder, mas Vossa Excelência
assim não permite que conceda a parte ao senador Cássio Cunha. Lamento muito, profundamente, senador Cássio, de eu vou à tribuna respondê-la em instantes, não se preocupe. De não poder fazer. Eu vou à tribuna em instantes respondê-la. Lamento profundamente. Eu vou em instantes na tribuna respondê-la, pode ficar tranquilo. Então, veja, senhor presidente, dizem que é uma onda de escândalos que assola o Brasil, todos denunciados, mas pera lá, quem são os denunciados na Lava Jato? Eu até abri, quando falaram aí, abri a internet e está lá, membros do PP, membros do PT, membros do PMDB, membros do PSDB, ou seja, mas para eles não. Só o problema é a presidente Dilma. Se ela sair, tudo estará resolvido. Esse é o problema, senador. Então, de crime não tem nada, não tem absolutamente nada. O que tem é uma ação política para promover um golpe nesse país. Eu não tenho dúvida quanto a isso. E a maior prova de que é isso que eles fazem está escrita, está assinada, uma tal de uma representação que corre na Câmara dos Deputados, que a cada dia recebe um novo aditamento. Agora estão dizendo que as pedaladas que foi feita ano passado se repetiu nesse ano, porque ano passado era o mandato anterior, agora esse ano já é esse mandato. Veja quantas vezes já debatemos o significado real disso, o que significa usar temporariamente recursos de instituições públicas para pagar determinado programa. Isso o presidente Lula fez, isso o presidente Fernando Henrique Cardoso fez também, e não perderam o mandato. Não tiveram suas contas rejeitadas por causa disso. Não perderam e nem tiveram suas contas rejeitadas por causa disso. Então, o que o Brasil precisa entender é que, de fato, a gente vive um momento delicado. Agora, momento delicado não é novidade para o povo brasileiro nem para o país. O que nós precisamos é de uma unidade para resolver esse problema. Só que alguns não querem que essa unidade se dê em torno da presidente. Não querem e buscam, a qualquer forma, pretextos, a qualquer forma, razões que não existem para impedi-la de governar. E a isso não existe outro nome. O nome que se dá a isso é golpe. É golpe. O tribunal não quer aqui comemorar o que o Supremo Tribunal Federal decidiu através de 2 liminares do ministro Teori Zavascki e da ministra Rosa Weber. Decidiram no mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, de não acatar um rito determinado numa resposta de questão de ordem pelo presidente Eduardo Cunha, de um deputado do DEM, e considerando aquele rito inconstitucional. E que rito era esse? Um rito que foi combinado entre a oposição e o presidente Eduardo Cunha, que, aliás, por que a oposição está tão calada na Câmara dos Deputados e nem um minuto não fez um pronunciamento, nada contra aquele cujas provas o Brasil inteiro já conhece? Ou será que eles estão esperando aparecer novas contas? Então, quer dizer, moralidade seletiva, luta pela ética seletiva, não é luta pela ética seletiva, não é luta pela ética, é uma disputa de poder, de quem quer voltar a dirigir o país para dar sequência às privatizações, para fazer com que o Procurador-Geral da República não seja mais aquele que figura em primeiro lugar na lista, mas aquele que tem a confiança do seu presidente, do seu governante, porque foi assim. Os jovens que não sabem o que foi o PSDB no governo, porque não tinha idade suficiente para isso, é bom que leiam. Reclamam muito da democracia hoje, mas na época a Polícia Federal não agia assim, o Ministério Público não agia assim, porque eles não deixavam. CPI no Parlamento, nem pensar, a não ser de temas periféricos, senhor presidente. Então, eu lamento muito que isso esteja ocorrendo e espero que a oposição tenha uma boa justificativa. Por quê? Porque quer tanto o impedimento da presidenta Dilma e atua com tanta força para proteger o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, senhor presidente, que esse sim não tem mais condições de continuar à frente e dirigindo os trabalhos da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, senhor presidente.